Saudações, alunos! Mais uma aula de História de segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos ter a nossa aula 38 de História. Aula essa que a gente começa com um movimento, a entender o movimento que foi a independência dos Estados Unidos da América. A gente sai agora da história europeia e vamos para a história americana, entender esse grande acontecimento que foi a Revolução Americana. Nas aulas passadas, o que a gente estudou? A influência sempre do iluminismo na Revolução Francesa. Basicamente, todos os movimentos que nós estamos estudando vêm, de alguma forma, se envolver com o pensamento iluminista. O estabelecimento do Império de Napoleão Bonaparte e também a tentativa de restauração do antigo regime através do Congresso de Viena. O que a gente vai ver na aula hoje? Qual é o nosso objetivo? Identificar as peculiaridades da colonização inglesa na América do Norte e compreender as características econômicas e sociais das 13 colônias inglesas na América do Norte. Esse território foi colonizado pela Inglaterra, não pela Espanha, não pela França, não por Portugal, mas pela Inglaterra. Problematização. Essa estátua aqui, vocês conhecem? Você sabia que essa estátua foi um presente, ela não foi construída pelos americanos, foi um presente dado pela França aos Estados Unidos em 1886? Você sabe o que ela representa? A Estátua da Liberdade. Por que os Estados Unidos são chamados da Terra da Liberdade? Que motivos levaram a eles ser a Terra dos Livres? Isso aí é justamente o que a gente vai tentar perceber na aula de hoje. Vamos relembrar aí o que já foi estudado sobre as colônias inglesas da Nova Inglaterra, que ficava na América. Elas foram formadas como 13 colônias e cada uma delas eram independentes. Esse territóriozinho marcado aqui no mapa. O resto, eles só vão conseguir depois, o resto do território. Mas essas são as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. Tá? As colônias da região central para o norte, elas vão ser principalmente feitas por imigrantes puritanos que fugiam das guerras religiosas na Inglaterra e na Europa e procuravam um lugar onde eles pudessem ter liberdade religiosa. Ali eles vão se ocupar, certo? E as 3 colônias do sul, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, foram colonizadas por companhias, empresas. Essas companhias procuravam lucrar, procuravam ganhar dinheiro. Tá? Então, isso vai fazer uma diferença na colonização entre as colônias do Sul e as do Centro e Norte. Tá? As colônias do Sul vão ter como características grandes latifúndios, grandes propriedades de terra e que vai se plantar principalmente algodão e tabaco. E vamos utilizar o sistema de plantation, daquela agricultura muito firme sobre um produto só, aquela monocultura extensiva. E o trabalho escravo africano. Já as colônias do Centro-Norte vão ser caracterizadas pela pequena propriedade de terra, pela policultura da terra, pela produção de subsistência e pelo trabalho assalariado. Então você vai ter uma diferença econômica muito clara entre essas colônias. Isso vai causar grandes problemas para os Estados Unidos em vários momentos de sua história, certo? E como que eles vão ter tudo isso? A Inglaterra ela mantinha uma postura que a gente chama de negligência salutar, que é o seguinte, eles deixavam o pessoal colonizar lá e eles não se envolviam com os assuntos da colônia. Eles deixavam essa colônia livre para seus próprios assuntos. Muitas dessas colônias, elas criavam o seu próprio governo, seus próprios deputados, suas próprias câmaras, certo? Então, eles vão criar o hábito de se autogovernar, tá? Então, muito tempo foi adotada essa negligência salutar, mas alguns acontecimentos vão levar a uma mudança dessa política da Inglaterra sobre a sua colônia. O que me leva para o nosso primeiro quiz. O que estabelecia a política de negligência salutar feita pela Inglaterra nas suas 13 colônias na América do Norte? A. Estabelecia uma política sanitária nas colônias? B. Estabelecia um controle rígido sobre as colônias? C. Estabelecia a escravidão em suas colônias? Ou D. Estabelecia a não interferência em suas colônias? Vocês terão uns minutinhos aí para responder e eu já retorno.
Respondido, alunos! Novamente eu começo com um exercício mais simplesinho para ir esquentando nessa aula. E a resposta correta é a letra D. Estabelecia a não interferência em suas colônias. Dava a elas a liberdade e o autogoverno. E essas colônias elas vão fazer um grande comércio que enriqueceu bastante, principalmente as colônias do Centro-Norte. É o chamado comércio triangular, o qual eles vão fazer uma série de produtos que eles levavam para a África, da África para as ilhas do Caribe, as Antilhas, e de lá eles traziam de volta outros produtos para a Nova Inglaterra. Esse comércio aí você vai ter vários produtos, mas a essência dele vai ser apenas 3 produtos, o qual eles pegavam principalmente o melaço. Esse melaço eles vendiam e transformavam em rum. Esse rum era trocado na África por escravos que eram vendidos nas Antilhas. Então era melaço, rum e escravos. Esse vai ser a grande essência do comércio triangular, um comércio que vai garantir bastantes rendimentos e bastante lucro para as 13 colônias. Então vamos para a nossa primeira atividade. Sobre o comércio triangular, é correto afirmar que A. Demonstrava a liberdade econômica existente nas 13 colônias. B. Demonstrava a interferência da Inglaterra na economia das 13 colônias. C. Mostrava o desinteresse das 13 colônias no comércio internacional. Ou D. Demonstrava a fraqueza do comércio das 13 colônias. Você tem uns minutinhos para responder e eu já volto com a resposta correta.
Respondido, alunos? Esse exercício, a resposta correta é a letra A. Demonstrava a liberdade econômica existente nessas 13 colônias, certo? Mas a Inglaterra, por vários motivos, ela vai tentar impor o fim dessa negligência. Acontece que na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra começa a se preocupar primeiro com a competição que ocorre com as empresas comerciais das 13 colônias. Então eles começam a competir, a Inglaterra percebe que está perdendo esse lucro. Outros motivos que vão levar a isso vai ser o envolvimento da Inglaterra na Guerra Franco-Índia, quando colonos das 13 colônias vão atacar a população indígena aliada aos franceses. A Inglaterra acabou tendo que se envolver numa guerra que eles não queriam. Por isso eles achavam que os colonos deveriam pagar esse custo da guerra. E mais um motivo que você vai ter também é a Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos vai acontecer na Europa e vai envolver quase todos os países europeus. A Inglaterra sai vitoriosa dessa guerra, só que ela sai cheia de problemas financeiros. Aí custou muito caro para a Inglaterra essa guerra. Então ela vai pensar como ela pode recuperar a sua economia. Tá? Então a Inglaterra saiu vencedora e recebeu inclusive indenizações da França, como a colônia do Canadá, algumas colônias da Antilha e o território da Índia na Ásia. Mas mesmo assim, você precisa de dinheiro para voltar, para ocupar efetivamente esses territórios. Então vamos para a nossa segunda atividade. Quais fatores fizeram a Inglaterra mudar sua política em relação às 13 colônias? Vocês terão aí mais um tempinho para responder e eu já retorno.
Respondido, meus alunos. Vamos novamente lembrar que essa é uma questão discursiva, ou seja, o seu texto pode estar diferente do texto que eu estou sugerindo aqui, mas alguns elementos têm que estar no seu texto para que seja considerada uma resposta correta. O que nós temos que enfatizar aqui? Que entre os fatores principais é a competição do comércio colonial, que as 3 colônias faziam, a Guerra Franco-Índia e os problemas econômicos ingleses após a Guerra dos 7 Anos. Então você tem que falar, obrigatoriamente, da competição do comércio, da Guerra Franco-Índia e da Guerra dos 7 Anos. Isso tem que estar na sua resposta. Qual que vai ser a solução, então, para a Inglaterra, para os seus problemas econômicos? A grande solução vai ser começar a criar impostos e taxar o comércio que as 13 colônias faziam. Entre essas medidas, nós vamos destacar uma série de leis que a Inglaterra vai tentar impor à colônia. E isso vai atrapalhar a liberdade comercial e a liberdade de governo que essas colônias estavam acostumadas. A primeira dessas leis é a Lei do Açúcar, de 1764. O que ele fazia? Elevava o imposto principalmente sobre o açúcar e seus derivados. Lembre-se que o melaço era importante para o comércio triangular. Artigos de luxo, vinho, café, que era transportado pelo colono. Além disso, estabelecia que o açúcar e seus derivados, como o melaço, só poderiam ser comprados nas Antilhas inglesas, que vendiam mais caro esse açúcar, deixando então o comércio mais prejudicial para as colônias. Tá? Eles vão protestar, o pessoal da Nova Inglaterra, os colonos, eles vão protestar contra isso. Mas a Inglaterra não vai dar bola, não vai ouvir, não vai querer saber. Muito pelo contrário, vai trazer um novo imposto. Em 1765, a Lei do Selo determinava que todos os contratos, jornais, cartas, documentos públicos, revistas, certidões, deveriam receber o selo do rei. E esse selo era cobrado uma taxa por esse selo. Aqui, os colonos começam a pensar de maneira iluminista. Eles vão começar a fazer um novo protesto com o lema que sem representação, sem imposto, sem taxação. Se for para taxar, para colocar imposto neles, eles querem então eleger deputados para o parlamento da Inglaterra. Certo? A Inglaterra recua, ela cancela o imposto sobre o selo, mas não por muito tempo. Logo em seguida, em 1773, uma nova lei, a Lei do Chá. Estabelecia que todo o chá que era comercializado nas colônias só poderia ser comprado de uma empresa, a Companhia das Índias Ocidentais Britânicas. E ela estabelecia um monopólio. E aí, os colonos vão novamente protestar. Você vai ter a chamada Festa do Chá do Porto de Boston, Boston Tea Party, em que um grupo de colonos, chamados Filhos da Liberdade, eles vão se disfarçar de índios, vão invadir um navio da Companhia das Índias Ocidentais, vão pegar toda a carga de chá e vão jogar no mar, como forma de protesto. Aí você vai ter esse primeiro grande ato de protesto dos colonos na América. Então vamos para o nosso quiz. O que foi a Festa do Chá do Porto de Boston? A. Foi uma reunião de pessoas para a distribuição de chá. B. Era o nome dado a um grande mercado de chá em Boston. C. Foi uma revolta dos colonos americanos contra a lei do chá. Ou D. Foi um movimento que defendia a proibição do comércio de chá por motivos religiosos. Vocês terão aí uns minutinhos para pensar e eu já retorno com a alternativa correta.
Respondido, meus alunos. A alternativa correta aqui é a alternativa C. Foi uma revolta dos colonos americanos contra a lei do chá, que estabelecia o monopólio do chá pela Companhia das Índias Ocidentais. Vamos lembrar que os colonos da Nova Inglaterra, muitos deles eram ingleses e que os ingleses sempre adoraram chá. Então é um produto muito comercializado. Vai ser a partir desse momento que os colonos eles vão começar a procurar uma outra bebida para eles não parecerem mais tão ingleses assim. E vão encontrar o café como alternativa. Gostaria de lembrar a todos vocês, alunos, de acessar o link no Google Class, responder a chamada obrigatória ali e, é claro, sempre entrar em contato com o professor de vocês através do mural, tirar suas dúvidas, questionamentos e manter aí o seu estudo em dia. Continuando aqui, a Inglaterra vai gostar de ter perdido toda uma carga de chá de um navio? Óbvio que não. A partir de 1774, a Inglaterra vai começar a colocar várias leis que vão reprimir os colonos da Inglaterra de várias formas. Esse conjunto de várias leis, os colonos americanos vão chamar de leis intoleráveis. Aqui não era uma lei só, são várias, mas a gente vai reunir nesse pacote e vamos dar esse nome, as leis intoleráveis. O que vai acontecer, pessoal? Essa lei ela vai primeiro declarar que o porto de Boston, que era o principal porto dos colonos, estaria fechado. Não poderia entrar, não poderia sair navio dali, até que fosse pago todo o prejuízo pelo derramamento do chá. Então eles não poderiam fazer comércio enquanto não pagassem o chá que foi jogado no mar. Também determinava a ocupação militar do estado de Massachusetts, que é onde fica o porto de Boston. Então, a partir dali, o exército britânico queria ocupar militarmente esse estado e também decretava que o governador de Massachusetts perdia o seu cargo, ele deveria ser preso. Tá? Passaria o general inglês a administrar essa colônia. E também restringia o direito de reunião. Não era mais permitido você se reunir com os amigos ou com colegas em lugares públicos, certo? Isso aí era proibido. E a terceira lei vai decretar que os colonos presos seriam julgados na Inglaterra. E isso vai gerar um grande problema, porque qual será a possibilidade de que um tribunal formado por ingleses na Inglaterra iria realmente pregar algo justo com um colono da América? Será que esse tribunal não poderia defender mais os interesses da Inglaterra do que os interesses dos colonos? Certo? Isso vai gerar uma série de revoltas sobre a confiança que eles podiam ter num julgamento, numa justiça que fosse parcial. Vamos para a nossa terceira atividade. As leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e a coroa inglesa, provocando a luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis destacam-se: vocês têm aí as 4 alternativas para vocês lerem e eu já retorno com a alternativa correta para vocês.
Fizeram a atividade, conseguiram pensar bem nessas alternativas. Vamos então para a correção dela. O objetivo aqui era aumentar a receita real, isso é, a receita da coroa inglesa, da Inglaterra, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias Orientais. Lembrando aí que a Inglaterra, tudo aqui vai ser motivado por questão econômica, certo? A Inglaterra, ela era uma grande potência econômica, ela já estava passando por seu processo de industrialização. Esse processo de industrialização precisava de investimento, precisava de recursos, recursos que tinham sido gastos na Guerra dos 7 Anos, nessa complicada guerra que foi para a Europa. E eles vão querer novos investimentos para, assim, conseguir manter o seu processo de industrialização. Como? Taxando a colônia, impedindo a colônia de fazer um comércio que poderia dar lucro para a Inglaterra, certo? E impedindo assim, justamente se fazendo enriquecer em cima da sua colônia, coisa que outros países já faziam, e como Portugal, Espanha, coisa que a Inglaterra também fazia em outras colônias, certo? Ela não tinha muito interesse nas colônias americanas, até o momento que elas começaram a competir com a Inglaterra, porque não havia nenhuma grande finância ali, nenhum grande recurso a ser explorado, exceto nas colônias do sul, em que se plantava tabaco e algodão. Isso aí, justamente por não ter interesse em comerciais nessa colônia, a Inglaterra mantinha a sua negligência, certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje? O que nós analisamos é como era a política e a sociedade e a economia das 13 colônias inglesas na América do Norte. Os motivos que levaram a Inglaterra a aumentar a sua intervenção, seu envolvimento com essas colônias. E os motivos que vão levar, nas próximas aulas, os colonos a iniciarem um processo de independência. Então, nessa aula nós vimos isso. E o que nós vamos ver na próxima aula? A formação de um novo país, o nascimento de uma nação, de uma das nações mais importantes da história, que vocês todos já ouviram falar, essa nação, essa bandeira bastante conhecida por todos e a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Aguardo vocês para a nossa próxima aula, onde vamos ver o processo da Revolução Americana. Até lá!